nossa gratidão, satisfação pelas tão grandes bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Meu Deus, continua conosco, ajuda cada um dos irmãos e irmãs que estão presentes aqui, aqueles que vão estar participando em seus lares. Meu Deus, nos dá um culto repleto da tua glória e da tua presença, Senhor. Seja conosco, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos dar início cantando o hino de número 459. 459, a nossa harpa cristã. De Deus nos firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Glória, que coisa boa, né, Deus? Promessas de Deus, promessas que não falham, né? Sempre firmes. Aqueles que acreditam em Deus e esperam pelo cumprimento das suas promessas não são decepcionados, né? Então, se você está esperando por uma promessa de Deus, alegre-se, porque Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra e as promessas de Deus não falham. 386. Vencidos os combates. Ó, não temas tu, esposa de Jesus, é injustiça Deus te edificará. Tua tenda que te mana viva luz, Ele mais aumentará.
Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu não há de ter recordação dos combates que sofreste por amor, mas ali terás sublime posição com Jesus teu Salvador. Toda alma de rancor contra ti se desfará quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guarda divina unção para as bondades de esplendor. Toda alma de rancor contra ti se desfará quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Oh, glória, né? Nenhuma ferramenta levantada contra ti prosperará, né? Porque aquele que está contigo é maior, é poderoso e tem nas mãos o controle de todo o universo. Meus queridos irmãos, nós vamos continuar e para ganharmos tempo, né? Porque o tempo é ouro, nós vamos estar ouvindo o nosso irmão Alamas. Ele vai estar louvando o Senhor Jesus e a igreja permanece orando e adorando ao Rei da Glória, o Senhor Jesus. Ao único que é digno de receber e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Bem, meus queridos irmãos, nosso irmão Alamas não está podendo, nós vamos ouvir nosso presbítero Giovanni, ele vai estar lendo a palavra de Deus. Convido a todos de pé, para a gente ganhar tempo. Nosso presbítero Giovanni, vice-coordenador ali da área 2, na Charnega, está nos dando o privilégio de estar conosco aqui hoje, adorando o Senhor Jesus. Ele vai estar lendo a palavra de Deus e logo após nós daremos continuidade ao trabalho do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade. Abra sua Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulo de número 21. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 21. E o versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote de Reabita uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e darei por ela outra vinha, melhor do que ela. E se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, e que eu te dei a herança de meus pais. Diga amém. Amém. Muito bem, vamos estar orando ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tua bondade e misericórdia para com a nossa vida. Amado Deus, neste momento nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa para te adorarmos e bendizermos ao teu nome. Neste momento nós te louvamos
louvamos pela leitura da Tua Palavra, que o Senhor nos permita que está fazendo. E rogamos a Ti, ao Senhor, que use misericórdia para com a nossa vida, e que através da Tua Palavra, nesta noite, muitas vidas possam ser alcançadas e edificadas pelo poder da Tua Palavra. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve o nome do Pai. Senhor, vamos ouvir a dupla voz da oração, está com a oportunidade, e a igreja continua ligada no céu. Que Deus tem coisa grande para mim e para você aqui nessa noite. Tu és santo, tu és santo. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a Anos frustrados, dias nublados, te pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentir as rosas que nascem. Mas o dono deste mar
Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus continue abençoando essa dupla, em nome de Jesus. Vamos ouvir nosso jovem Humberto, que veio com o presbítero Giovanni, ele vai estar aqui deixando assim um versículo, fazendo assim que o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. Depois do jovem Humberto, a nossa irmã Adriana, que a mesma também é dirigente do DG Adalp aqui, da Congregação de Ponto 3, vai estar nos trazendo uma palavra aqui da parte de Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém.
Vou deixar o versículo aqui que se encontra em Eclesiastes, o 4 e o 13, que diz: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e sensato que não se deixa chamar de molestar. Porque um sai do cárcere para reinar, o que nasceu pobre no seu reino, vi todos os viventes andarem debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina. Tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade, que também isso é vaidade e aflição do espírito. Aí essa oportunidade. Glória a Deus. Nada seja em nome de Jesus. Também saúdo a todos com a paz do Senhor e os ouvintes que estão nos escutando nessa live, os irmãos também quero saudar a todos com a paz do Senhor, os ouvintes, uma boa noite de salvação. Estou feliz por essa rica oportunidade, em meio a tudo isso, ser utilizado a oportunidade de levar a sua palavra, né? E nós estamos aqui fazendo a diferença, levando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é poderoso, que pode salvar, pode libertar, pode curar, porque Ele é grande. Mas eu vou deixar aqui para a nossa meditação nesta noite um versículo muito conhecido que se encontra aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 5, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Amém? Só esses versículos para nossa meditação. A Bíblia nos afirma que tudo há um tempo debaixo dos céus aqui nas nossas vidas. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas espere o tempo de Deus na sua vida. Eu não sei se você está vivendo o tempo de rir, no tempo de chorar, no tempo de plantar, no tempo de colher. Eu não sei qual é o seu tempo, mas espere o tempo de Deus na sua vida, porque é bom esperar o tempo de Deus. Muitas vezes o tempo do Senhor nos traz choro, nos traz humilhação, decepção, mas Ele só faz o melhor para mim e para você. É difícil esperar o tempo de Deus, mas é gratificante, porque Deus Ele só dá o que é bom a mim e a você. E que Deus nos abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Que palavra tremenda a nossa irmã Diana deixou aqui. Há um tempo de Deus para mim e para a tua vida. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está dizendo: espere um pouquinho, confie nele, que há um tempo, glória a Deus, vai chegar de Ele cumprir todas as promessas na tua vida. Amém? Vamos ouvir o 10, já com a oportunidade para se estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Vai passar, eu sei que essa luta vai passar, tá doendo, mas não vai ter.
Glória a Deus. Ele me escolheu, Ele te escolheu aqui nessa noite. Isso é motivo de eu e você já estar glorificando o nome dele, porque Ele está dizendo ao meu e ao teu coração: eu te escolhi. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir o nosso irmão Ariel, o mesmo também faz parte da coordenação do jovem. Se há uma oportunidade para se deixar uma palavra, faz assim que o Espírito Santo toca no seu coração. E a igreja continua dando Glória. glória a Deus, aleluia. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele e somente nele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. É um motivo que me traz muita alegria estar aqui convosco novamente, tanto com os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, quanto os irmãos que congregam aqui nesta igreja. É bom ver de novo e poder cultuar, com os irmãos. Meus irmãos, eu prometo que serei sucinto em minhas palavras. Somente irei compartilhar o versículo que está escrito no livro dos Salmos, no livro dos Salmos, Salmo 51, e o versículo de número 10, o verso 10 do Salmo 51, que é muito conhecido, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Uma passagem bastante conhecida da igreja do Senhor. Eu acredito que os irmãos já leram muito esse versículo, essa passagem na qual encontramos um louvor em que Davi se expressa diretamente a Deus. E o que motiva esse louvor é um pedido de perdão, digamos assim. Depois que ele recebe a visita do profeta em sua casa, o profeta Natã, e que ele descobre que o seu adultério tem chegado, Deus tem visto o que ele tinha feito. Davi agora ele se dispõe a buscar a graça, a misericórdia das mãos de Deus. E o que me chama muita atenção nesse versículo 10, ao qual nós lemos, é que Davi, nesse versículo, ele conjuga o verbo criar. Ele coloca na frase o verbo criar, não de maneira comum, mas o mesmo criar que Moisés escreveu em Gênesis capítulo 1 e versículo 1, que no início criou Deus os céus e a terra. E esse verbo, irmãos, ele nos traz um sentido, um adjetivo de poder da parte de Deus, quando nós vemos que ele significa criar do nada, ou chamar à existência aquilo que não existe. Glória ao nome de Jesus. E Davi ele se expressa dessa maneira em seu louvor, em sua oração, dentro dessa doxologia, pedindo a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas não este coração que está aqui. Glória a Deus. Faz outra vez, faz de novo. Traz à existência aquilo que não existe dentro de mim. Faça de mim, Senhor, aquilo que eu não sou. Glória ao nome de Jesus.
Permita ser, Senhor, aquilo que eu não consigo ser. Glória a Deus. Esta é uma oração profunda, irmão, é um louvor profundo de dentro do coração. Que quando nós observamos e vemos a profundidade desta oração, deste louvor, nós entendemos o que é um coração quebrantado diante de Deus. Quando nós reconhecemos e nós temos que saber aquilo que nós não somos e aquilo que Deus é. É como se Davi estivesse dizendo: aqui nada serve. Oh, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Você sabe aquela oração que você coloca o seu joelho no chão e só pede a Deus: Deus, tira de mim aquilo que não te agrada. Glória a Deus. Davi estava dessa maneira, dizendo: Senhor, não tem nada dentro de mim que possa te agradar. Não tem nada dentro de mim que possa chamar a tua atenção. Não há nada dentro de mim ao qual o Senhor possa olhar, possa achar graça e permitir que teu Espírito habite dentro de mim. Eu sou um pecador, mas eu te peço, Senhor, glória a Deus, faz de mim um novo homem, glória a Deus. Me permita, Senhor, ser aquilo que eu não sou. Glória a Deus. Peça a Jesus. Ore a Deus e diga a Ele: Senhor, me dê forças para ser aquilo que eu não sou na Tua presença. Se importe, irmãos, com aquilo que você é na presença de Deus e não com aquilo que você é na presença do homem. Davi, ele poderia agir como Saul era rei, poderia não estar nem aí para o que Deus estava ordenando ou falando, já estava no cargo máximo. Era um líder do povo escolhido de Deus, mas quando ele caiu em conta do erro que ele cometeu, do pecado que ele cometeu, daquilo que nasceu dentro do seu coração, que manchou a sua alma e que afastou o Espírito de Deus de dentro dele, ele quebranta-se perante Deus, glória ao nome de Jesus, e dizendo: glória a Deus. Eu posso conjecturar nesse momento dizendo, vendo Davi orando, dizendo: Senhor, do que adianta ser rei se teu Espírito não habitar em mim? Do que adianta morar no palácio se teu Espírito não habitar em mim? Do que adianta ter riqueza se teu Espírito não habitar dentro de mim? Eu posso ter um status perante a sociedade e perante o teu povo, mas eu estou importado, eu preciso me importar, glória a Deus, daquilo que eu sou na tua presença. E Jesus, ele faz, irmãos. A palavra de Deus diz, eu vou encerrar aqui, que se a gente fosse contextualizar na intimidade entre nós e Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele nos tornou agradáveis para si. Ele fez de nós aquilo que nós não éramos. Glória a Deus, e eu louvo a Deus por conta disso. Glória ao nome de Jesus. E todo dia, quando eu olho dentro de mim e sei aquilo que eu não sou, eu peço a Deus: Deus, faça com que eu seja, cria em mim, cria em mim, cria em mim. Eu posso não ser, mas o Senhor pode criar em mim. Amém? E que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, agora chegou a minha hora, a hora da palavra. Você que está aí em casa, sai convidando, convida mais um, porque agora Deus vai falar ao meu e ao teu coração, como ele já tem falado. Nosso presbítero Giovanni. Muito bem, meus irmãos, graças a Deus por essa oportunidade tão feliz que o Senhor Jesus, Ele nos concede de estarmos aqui. Queremos louvar a Deus pela vida da igreja, também nosso pastor, o Roberto,
Louvamos a Deus também pelo nosso coordenador, pelo Leonardo, que debaixo de sua bênção estamos aqui cooperando com os irmãos para assim podermos trazer uma palavra da parte de Deus. Queremos louvar a Deus pela vida do companheiro Lucia, que nos convidou, minha esposa, que não pôde vir comigo, né, mas acredito que ela está em casa acompanhando aí pelas redes sociais. Deus abençoe também o jovem Humberto, que veio conosco. Abra sua Bíblia no texto em que a gente leu. Você que está aí na sua casa acompanhando pelas redes sociais, como falou aqui o companheiro, pode compartilhar, né, principalmente para pessoas não evangélicas, e sair convidando aí para que mais pessoas possam ser edificadas pelo poder da palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, foi o texto que a gente leu nesta noite como leitura oficial, aonde retrata da recusa de Nabote ao rei Acabe, né? Aonde Nabote ele recusa vender a sua vinha ou trocar a sua vinha com o rei Acabe. A Bíblia ela vai tratar para nós deste mesmo livro um pouco a respeito do rei Acabe, quem era ele, no capítulo de número 16, onde fala quando ele toma posse do seu reinado, e a Bíblia vai dizer para nós que ele casa-se com Jezabel, e a Bíblia vai dizer para nós que ele faz uma escolha, né, em casar com uma pessoa que não era de sua linhagem. A Bíblia vai tratar para nós que Deus, Ele é um Deus que nos dá a oportunidade de escolher. Deus jamais vai forçar a gente a fazer alguma coisa que a gente não queira. Deus, Ele é um Deus que dá oportunidade e liberdade da gente escolher. Desde o princípio, Deus, Ele é o Deus que deu liberdade para que o homem pudesse escolher entre o bem e entre o mal. E a Bíblia vai dizer para nós no capítulo 16 do primeiro livro do Reis que quando o rei Acabe ele começa o seu reinado, a Bíblia diz que ele se inclina para o mal, ele se inclina a adorar outros deuses, a adorar um deus pagão, a Baal. E isso é um objetivo de escolha, porque assim que ele assumiu o seu reinado, ele poderia muito bem escolher ou tender a obedecer a Deus e servir a Deus com lealdade ao Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia vai dizer para nós que também por influência da sua esposa Jezabel, ele tende-se a consagrar-se, né, ao Deus Baal, a um Deus pagão. E a Bíblia vai dizer para nós nesse capítulo que ele foi considerado o pior rei de Israel. Foi o rei que mais desagradou a Deus, foi o rei que mais errou perante Deus na história dos reis. E a Bíblia vai dizer para nós que Deus, em meio aos seus erros, foi um Deus que deu oportunidade a ele, e foi um Deus que deu chance, deu direito de escolher, em meio à sua rebeldia. Mas Deus nunca o abandonou, Deus nunca o abriu mão. No capítulo 16 ao versículo 21, e perante todo o livro do rei, a gente vai ver um pouco da sua história, das suas batalhas, das guerras que ele lutou, ele venceu através da mão de Deus, da ajuda de Deus. E em meio às suas batalhas, mesmo ele errando, mesmo ele falhando, Deus
inclinava-se para o mal. Então, Deus, Ele é um Deus que nos dá a oportunidade de escolher entre o bem e entre o mal. A vida que estamos vivendo, a oportunidade de estarmos aqui agora, a oportunidade de falarmos, de glorificarmos ao nome de Jesus, estamos enfrentando um período difícil, aonde alguém está dizendo assim: as portas se fecharam, as portas da igreja estão fechadas, e agora o que vai ser de nós? Mas não é de agora que o povo de Deus passa por alguns períodos difíceis para aprender e servir também de experiência para a sua vida. Em meio às portas fechadas, aonde a gente não pode estar como estávamos antes, com a casa lotada, glorificando o nome de Deus, adorando, participando de congressos e tanto outros cultos, mas é bem verdade que a igreja somos nós, é a gente quem adora, é a gente quem exalta, é a gente quem bendiz ao nome de Jesus em meio à oportunidade que Ele nos otorga. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Então, em meio à oportunidade que Deus Ele traz para a nossa vida aqui nesta noite, como eu já falei, Deus Ele não força a ninguém, Deus Ele não obriga a ninguém a estar aqui, Deus não obriga ninguém a adorar. Deus não somente requer uma adoração sincera de um coração quebrantado, conforme o capítulo 51 do Salmo, que foi até lido aqui nesta noite, e o verso de número 17, aonde o rei Davi vai dizer assim: o que importa de tantos sacrifícios que a gente ofereça a Deus? O importante para Deus é um coração quebrantado e contrito perante a sua presença. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Por quê? Porque em meio à oportunidade que Deus nos dá, nós podemos estar aqui, mas não podemos estar adorando ao nome de Jesus. Tem gente que muitas vezes chega nessa casa, mas não chega com o coração quebrantado para adorar a Jesus e bendizer ao seu nome. Então, o que é que Deus já quer de nós? Obediência e sinceridade. Era isso que Deus requeria do rei Acabe. E a Bíblia vai dizer para nós no texto em que a gente leu, aonde ele opta e requer comprar a vinha de Nabote, e a Bíblia vai dizer para nós que Nabote ele recusa vender a sua vinha, ou sequer trocar por outra. A Bíblia ela vai dizer para nós nesse texto que o rei Acabe ele oferece outra vinha pela vinha de Nabote. Ele oferece até um preço mais acessível, mas a Bíblia vai dizer para nós no capítulo 25 do livro do Levítico que era herança, de Nabote, e a herança não poderia ser vendida. A herança que alguém herdava não poderia ser negociada ou trocada. A herança era uma coisa para se desfrutar dela, para cuidar, para zelar. E o texto do livro de Levítico, do capítulo 25, é bem claro que o próprio Deus vai dizer assim: não negocie, não venda, não troque, não dê, porque a herança é dada da sua família, da terra que eu lhe dei. E a Bíblia vai dizer para nós que ele chega a oferecer até outra vinha melhor pela vinha de Nabote. E isso, retraindo para a nossa vida, o mundo está aí a oferecer diversas outras vinhas, diversas outras coisas pela nossa vida, pela nossa salvação, pelo privilégio que a gente tem de servir a Deus. O mundo está aí a oferecer uma vida melhor e mais fácil. Todo mundo quer chegar no céu, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer chegar lá, mas para se chegar no céu existe um caminho. Não tem dois caminhos para chegar no céu. Aleluia, é apenas um caminho. O próprio Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Para
céu, talvez você aí que está me ouvindo na sua casa e que ainda não segue a Jesus, eu tenho uma receita para você nessa noite, com a pessoa chamada Jesus de Nazaré, que morreu na cruz para nos dar direito à salvação. Aleluia! Para nos dar direito de chegar nesse céu. E o que requer para chegar nesse céu? Obediência a Deus e a sua palavra. E a Bíblia vai dizer para nós que Nabote, ele tinha essa convicção, ele tinha essa confiança, essa esperança. E o rei Acabe, por ser rei, ele poderia muito bem optar, dizer assim: eu quero, você tem que me dar, porque quem manda sou eu. Mas ele recusa, diz assim: eu não posso negociar a herança que eu recebi de meus pais, eu não posso trocar, eu não posso negociar. E Deus, ele coloca essa palavra no meu coração, porque a gente não pode negociar a nossa herança, a gente não pode negociar a nossa salvação, a gente não pode negociar a nossa morada no céu, a gente não pode trocar a nossa vinha por qualquer outra coisa que seja passageiro. E Nabote, ele vai dizer assim: eu não troco, eu não dou, eu não vendo, é herança, é dada, foi herança de meus pais e eu não posso trocar. E a Bíblia vai dizer para nós que o rei Acabe, ele vai para casa triste, cabisbaixo, e a sua esposa pergunta o que aconteceu para ele estar triste, e a Bíblia vai dizer para nós que ele fala para ela: eu queria comprar a vinha de Nabote, eu queria negociar com ele, mas ele não quis negociar comigo, ele não quis trocar a sua vinha, ele não quis me vender. Eu queria dar outra até melhor por ela, mas ele não quis. E a Bíblia vai dizer para nós que Jezabel, sua esposa, trama um plano contra a vida de Nabote e usa até o seu selo, o selo do rei Acabe, para decretar, escrever uma carta aos anciões e assim fazer uma assembleia, uma reunião. E a Bíblia vai dizer para nós que ela o tem como um rei fraco, um rei que não tem moral, um rei que muitas vezes era para expor ali, agora a sua autoridade não expôs. E ela tem ele como um rei fraco, se distance, porque eu vou resolver esse caso. Mas esse caso não era do céu, aleluia. E a Bíblia vai dizer para nós que ela trama, forma uma assembleia e arruma duas pessoas para testemunhar falso e dizer que Nabote não queria mais a herança, e ele não querer mais a sua herança diante da lei ali, era ele renegar, e para o povo era uma blasfêmia contra Deus, e era ser arremetido a ser apedrejado, o que aconteceu com ele. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Deus, ele entrou em ação e falou com Acabe, mas Nabote morrendo apedrejado, mesmo morrendo, mas ele não trocou a sua vinha, ele não negociou a sua herança, ele não abriu mão daquilo que ele tinha de preciosidade para consigo. E hoje muitas pessoas estão abrindo mão da sua herança, estão abrindo mão da sua salvação. Muitas pessoas estão optando, aleluia, a viver uma vida larga à vontade, como se que Jesus não fosse voltar mais, como que se Jesus não viesse mais buscar a sua igreja. O mundo está aí a oferecer diversas outras coisas, a oferecer tantas outras coisas para a nossa vida, para que a gente venha trocar, abrir mão daquilo que Deus ele nos deu e viver aquilo que o mundo está oferecendo. Mas quem tem convicção do Deus que serve, ele não negocia, ele não abre mão da sua vida.
Quem tem a convicção do Deus a quem serve, não é levado por qualquer ró de doutrina ou vento, ele não fica embaraçado, é jovem, é adolescente, mas tem convicção ao Deus que serve. Tem gente que qualquer coisa já quer deixar Jesus, já quer abrir mão, mas nessa noite Deus ele está aqui a falar com você e a falar com a sua vida, a te dizer: não abra mão, não troque, não negocie. Deus ele tem projeto para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Quantas coisas a gente já não recebeu? Quantos convites? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Quantas oportunidades de trocar a nossa vinha, de negociar aquilo que a gente tem por mais precioso, e por muitas vezes um triz a gente não conseguiu, não negociou, não trocou, e alguém muitas vezes assim: não, porque fulano foi forte. Não, é Deus dando convicção no coração e dizendo: eu tenho certeza do Deus a quem eu sirvo, eu sei a quem eu adoro. Podem vir diversas outras coisas, mas o que Deus tem para a minha vida é muito melhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. O que Deus tem para a sua vida é muito melhor do que o que o mundo tem para te oferecer. O que Jeová tem para oferecer para você é coisa celestial. Aleluia. É coisa que o mundo não pode te oferecer, mas Jesus pode. Aleluia. Jesus pode encher você do Espírito Santo. Jesus pode encher a tua vida. Jesus pode usar a tua vida, usar a tua boca, e alguém ficar impressionado, era assim: como é que pode ele ser tão cheio, tão assim de Deus? É Jesus que quer, é Jesus que está fazendo. É o que Jesus tem para a nossa vida. Aleluia. Talvez você recebeu até outro convite melhor, ou está recebendo até outro convite melhor, mas o que Jesus tem para você é muito maior do que você imagina. Talvez você possa estar até pensando em trocar a sua salvação, está pensando até em abrir mão de Jesus. Talvez você em casa agora, assim: agora parou tudo, está acabado. E alguém até pensa: ele agora se desmancha, se acaba, não tem mais igreja, ele agora está perdido. Não, porque existe um Deus que tem cuidado de você e tem projeto para a sua vida. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Que coisa boa é servir a Jesus, irmão. E a Bíblia vai dizer para nós, como eu havia falado, Deus ele é um Deus de oportunidade. Porque a Bíblia vai dizer para nós que quando Nabote ele é morto, Deus ele levanta Elias, ou chama Elias, e manda falar com o rei Acabe, e pronuncia contra a sua vida agora um castigo, uma maldição, que veria até sobre a vida da sua família. Mas a Bíblia vai dizer para nós que o rei Acabe ele se desespera, se arrepende, baixa a sua cabeça, quebranta o seu coração, e Deus levanta o profeta de novo e manda falar com ele, e diz assim: porque ele se arrependeu, eu não vou trazer mais o castigo sobre a sua vida, porque ele se arrependeu, eu não vou fazer mais o que eu ia fazer. É por isso que eu disse que Deus ele é um Deus de oportunidade, porque Acabe ele negou a Jesus, adorou a outro Deus, abriu mão por um bom período. A Bíblia vai dizer que ele reinou 22 anos, mas quando ele se arrependeu, Deus disse assim: vou te dar uma oportunidade, vou te dar uma nova chance, Acabe. Em meio ao seu arrependimento e se quebrantar
seu coração, a Bíblia vai dizer que Deus deu uma nova oportunidade a ele. Não importa o quanto você errou, o que importa é que Deus tem uma nova oportunidade para a sua vida. Talvez você possa dizer assim, mas eu já errei muito, eu não presto mais para nada. Oh, glória ao nome de Jesus, a minha vida agora está perdida. Ei, Deus, Ele tem um projeto para a sua vida, em meio ao seu arrependimento. Deus, Ele tem um plano, Deus, Ele tem bênção, Deus, Ele tem salvação para a tua vida. Glória ao nome de Jesus. Em meio ao arrependimento da vida de alguém, Deus, Ele tem um projeto para a nossa vida. Glória ao nome de Jesus. Em meio à sua vida de obediência a Deus, Deus, Ele há de fazer coisas muito grandes para a glória do seu nome. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que o rei Acabe, depois de um período, decidiu novamente se inclinar para o mal. E a Bíblia vai dizer que ele se junta com o rei Josafá e pede ou trama assim para invadir Ramot de Gileade, tomar aquela cidade. E a Bíblia vai dizer para nós que eles consultam 400 profetas. E a Bíblia vai dizer para nós que todos os 400 profetas falaram que iriam subir e iam vencer a guerra. E a Bíblia vai dizer que Josafá diz assim, não, todos esses profetas estão profetizando muita bênção para nós. Está muito estranho isso aqui. Eu quero um que consulte a Deus, porque os 400 profetas que eles estavam consultando não estava vindo a mensagem do céu, a mensagem de Deus. E eles, eu quero um que consulte ao Deus poderoso, ao Deus de Israel. E a Bíblia vai dizer que existia um chamado Micaías. E quando chama ele, alguém já olha para eles e olha assim, foi 400 profetas. Quem profetizou e disse que o rei ia subir, ia vencer. E você deve falar a mesma coisa. Mas só que quem tem convicção no Deus que serve, ele diz assim, o que o meu Deus colocar na minha boca, eu falarei e direi ao rei. Aleluia. Você está preparado para falar o que Deus vai colocar na sua boca? Você está preparado para ser usado por Deus? Você está pronto para ser usado por Deus e ser o Micaías da vida, para pregar a verdade? Porque para pregar coisa boa é muito bom. O bom é pregar o que Deus manda, arrependimento, salvação, falar o que Deus está mandando. Glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus, a ser usado verdadeiramente por Deus e saber que é Deus que está usando. Ai, não, mas eu só sou adolescente, mas é você que Deus quer usar no meio da tua família. Oh, glória ao nome de Jesus, é você que Deus quer usar para salvar o teu pai, salvar a tua mãe, salvar teus irmãos que ainda não servem a Jesus. É você que Deus está levantando para no meio da tua geração, da tua parentela, para lá como Micaías, pronto para pregar a verdade. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque para pregar para quem a gente não conhece é muito fácil, mas para a própria família que te conhece, sabe o teu dia a dia, mas quem tem convicção e intimidade com Deus não tem isso. Pode ser irmão, mas você está pronto, dizer, ei, Deus tem uma coisa melhor para a sua vida. Ah, mas você é tão pequeno, eu não aceito, mas o Deus que te usa é um Deus grande. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. E ele disse, tá bom, eu vou falar. Quando o rei Acabe disse, anuncia, profeta. Quer que Deus manda falar? Ele disse, não, você vai vencer. E ele diz assim, está vendo, Josafá? Isso não é verdade. Isso não procede. E a Bíblia vai dizer para nós que ele diz assim, conte-nos a verdade. Queremos não somente a verdade. Aí Micaías vai dizer, é a verdade que o Senhor quer. Então lá vai. Deus me revelou, Deus me mostrou toda a cidade, como sem um pastor.
Você vai, porém, você não vai voltar. E ele disse, está vendo que ele nunca profetiza coisa boa para a minha vida? Talvez o rei Acabe está dizendo assim, você vai e vai voltar. Mas ele diz assim, você vai e não vai voltar. E alguém ficou chateado, por quê? E ele diz assim, quem estava falando na boca desses profetas não era o Deus poderoso. Deus permitiu que o Espírito enganador descesse na boca de cada um e profetizasse para o Senhor. Mas o Deus que está falando na minha boca é o Deus de Israel. E ele me revelou. Ele me mostrou. Olha que confiança. Ele me disse, ele me mostrou. E eu tenho convicção. Aleluia. E o Acabe disse assim, pronto, mas eu vou disfarçado. O que é que você é? Mas o Senhor não volta. E se voltar, Deus não falou na minha boca. Glória ao nome de Jesus. E Deus desceu com a providência sobre a vida do rei Acabe. Ao fim da batalha, sobrou uma flecha. E algum soldado disse, o que é de fazer com essa flecha? E a Bíblia diz que ele solta em meio a uma direção. E acerta quem? Acabe. Ele foi, mas não voltou. E a palavra de Deus se cumpriu. Glória ao nome de Jesus. Você que está ouvindo em casa e talvez não serve ainda a Jesus. Deus ele tem um projeto maravilhoso para você. Você que está ouvindo em casa e também é adolescente e crente, tenha convicção do Deus que você serve. Deus quer usar a tua boca, Deus quer usar a tua vida. Deus quer te usar com Micaías, com convicção, com coragem e ousadia, aleluia. Talvez você diz, mas eu só sou um adolescente e eu só sei ler um versículo e falar alguma coisa. Mas se você buscar a Deus verdadeiramente e dizer, Deus, eu quero ser como Micaías, quero ter ousadia do céu, quero pregar a palavra, quero falar com autoridade. Deus, Ele é fiel para te dar ousadia, te dar autoridade. Por quê? Porque o que o mundo oferece é muita coisa boa aos nossos olhos carnais, e alguém muitas vezes lá fora fazia tanta coisa, não tinha vergonha de nada, não tinha vergonha de pular, fazer tanta coisa, mas quando chega aqui para fazer para Deus, bate uma vergonha, um desespero. Mas nessa noite eu prego no nome de Jesus e profetizo para a tua vida que Deus ele te dê ousadia, autoridade, convicção do céu para você pregar a palavra, seja onde for, você ouvir a voz de Deus e dizer assim, sim Senhor, meu Deus, vou falar, vou dizer, vou fazer, porque é o meu Deus que está falando. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Estamos em tempos difíceis, mas em tempos difíceis Deus ele tem bênção do céu para a nossa vida. Em tempos difíceis Deus ele tem levantado a mim e a você para o nome dele ser glorificado sobre a nossa vida. Não troque a sua vida, não troque a sua herança, não troque a sua salvação. Alguém está se misturando muito em meio a essa geração que a gente está vivendo. Como não tem nada não, é pouca coisa. Mas o que Jesus vem buscar é uma igreja santa, lavada e remida no sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ataviada, pronta, preparada para ir morar no céu. Aleluia. Oh, glória a Jesus. E a gente possa dizer assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Alguém diz assim, não Jesus, vem agora não, demore mais um pouquinho, mas que a gente possa estar pronto para a volta de Jesus. Esteja pronto para a volta de Jesus, meu irmão. Esteja pronto para a volta de Jesus, minha irmã, que está aí ouvindo na sua casa. Jesus está voltando e você e eu devemos estar pronto, Glória a Deus. sem negociar o reino de Deus.
sem abrir não. Mas não tem nada não, é só um pouquinho. Tem. O Espírito Santo que habita em nós não se agrada. Então se ele não se agrada, não agrada o céu. Aqui só entra o que agrada o céu. Amém? Aqui na minha vida, na sua vida, só vai entrar o que agrada o céu, para a glória do nome de Jesus. E que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Firme eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. Eu sei que é algo tão real que o Pai me faz seguir. A experiência é pessoal, por isso vou intensamente daquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Eu quero transferir o glória, né? Coisa boa, né? Não abra mão da sua herança, mas continue servindo ao Senhor e agarre-se, né, com aquilo que Deus tem te colocado, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus continue abençoando os irmãos aqui de Ponto 3, a nossa irmã Adriana, o Regiadal, os irmãos e irmãs que participaram. Quero agradecer o nobre presbítero e amigo Giovanni, vice-coordenador ali da área 2 da Chameca. Que Deus continue abençoando esse servo de Deus, sua esposa e família. Agradeço também ao nobre presbítero Leonardo, coordenador da área 2, que gentilmente liberou esse servo de Deus para estar conosco hoje aqui nessa congregação, né? Agradecemos a Deus ao nosso pastor Roberto, presidente, pastor presidente da nossa convenção. Que Deus continue abençoando este grande homem de Deus, sua esposa, a irmã Iraci e a coordenadora estadual. Agradecemos também ao nosso pastor Isaac Trindade, né, que coordena aqui a área 3. Que Deus continue abençoando esse servo de Deus e a sua digníssima esposa, irmã Rosa, né? Deus ajude o nosso pastor em nome de Jesus. Ele não pôde estar conosco, mandou uma mensagem para a gente antes de nós iniciarmos o trabalho. Ele estava chegando de um trabalho, ele também está fazendo aqui na área, e por isso não pôde estar conosco hoje aqui. Mas acredito que nos próximos ele vai estar conosco também. Deus continue ajudando o nosso pastor, como também a superintendência do Legiadal, na pessoa do presbítero Kelvin Klein, e a superintendência das Unadalves, na pessoa do pastor Josué Moraes. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Convido a todos que estão sentados para estarem em pé e vamos agradecer ao Senhor Jesus. Quero agradecer também a equipe, né, que está sempre conosco aqui, nosso auxiliar Sérgio, Paulo, e adjunto, né, Paulo Sérgio, adjunto conosco aqui na área 3, o auxiliar Ariel, que faz parte da equipe de coordenação, o jovem, o Adams, que também trabalha conosco aqui. Que Deus continue ajudando esse servo de Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Quero agradecer a minha digníssima esposa, a irmã Giovânia Dias, que está também nos acompanhando em casa, meus filhos, o Nicolas, Micael e o Arthur Manuel. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Sábado que vem, meus irmãos, se Deus permitir, estaremos ali na congregação de Nova Ilha, né? Quero mandar a paz do Senhor e uma saudação para os meus irmãos ali de Nova Ilha, nosso presbítero Noé, a nossa irmã Maria Elisângela, ou melhor, nossa irmã Elisângela, né? Maria Elisângela daqui de Ponto 3, nossa irmã Elisângela, a dirigente do DG da Alba ali de Nova Ilha, e todos os adolescentes ali de Nova Ilha, né? Então, sábado que vem, se Deus permitir, estaremos realizando esse culto jovem ali na congregação de Nova Ilha, e se Deus permitir, né, nós estaremos todos os sábados fazendo em uma congregação diferente. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento feliz, por esta oportunidade tão boa que o Senhor conferiu a nós, de estarmos mais uma vez aqui nesta casa, para rendermos a Ti, Senhor, nossa gratidão e satisfação por todas as bênçãos que o Senhor tem conferido a nós, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Meu Deus, continue abençoando a todos
que estão presentes aqui, aqueles que não puderam vir, por uma razão justa, ajude e abençoe também, Senhor. Continue ajudando o teu servo presbítero Giovanni, sua esposa e família, o jovem que o acompanhou, assim como o Senhor trouxe eles em paz, leve em paz também a todos nós, nos concedendo, eu te peço a tua bênção e a tua proteção. Aqueles que nos assistem em casa, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor conceda uma bênção toda especial a este homem de Deus, a esta mulher de Deus, a este jovem, a este adolescente, a esta criança, a este amigo que ouve, Senhor, e participou deste culto também. Abençoe com uma bênção toda especial e que ele e ela nunca abra mão, Senhor, daquilo que o Senhor confiou a ele e a ela, meu Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Nosso presbítero Giovanni transmite a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai e a divina consolação do Espírito Santo seja com a igreja hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Posso ir ou não? Rapaz, tem que levar essa dupla lá no charneco para cantar um hino massa.